dia, bom dia. Estão me ouvindo bem aí? Ó, pelo visto já está gravando, tá, gente? Então não temos esse problema mais. E aí, quem foi aqui no World Tour, Agent Force World Tour, e não me encontrou, e quem me encontrou? Ninguém ainda. Ah, Priscila, sim, você. Tiramos até foto, né? Teve gente que encontrou você, teve gente que tirou foto sua no aeroporto, né? Eu falei, rapaz, o pessoal Pois tá. é, rapaz. O cara tá artista ali. O pessoal passou aqui. Eu falei, que isso? Não, e ainda me pegou descontraído lá, com a barriga relaxada, né, cara? É, fogo. Paparazzi. Vamos esperar um minutinho para o pessoal entrar. Deixar muito tempo a música, não, foi só para acordar. Então vamos lá para a nossa apresentação. Só um minutinho. Ok. Todo mundo vê na tela aí? Uhum. Só parece que tá com zoom aqui, eu acho. Cortou o Learn Flow ali. Ah, é? Uhum. Opa. Deixa eu ver por quê. Continua cortando? Não, agora cortou só um pedacinho da data, mas tá dando pra ver. Ah, estranho. Aqui tá normal. Tá normal aqui pra mim, viu? Aqui tá normal Tá também. normal? Ah, então é entre a cadeira e a mesa aqui. Perdão. Bem, hoje, na última aula eu coloquei aula 6, né? Hoje é a aula 6, mas pode colocar aula 7 para quem divulgou aí a aula 7 no LinkedIn. Fique à vontade para tirar um print, eu vou tirar o meu print para saber que vocês estão aqui comigo. Temos aí 45 participantes. Metade da aula passada é esse horário, hein? Eu acho que o pessoal está dormindo demais. E hoje é uma aula importante, hein, gente? Vamos entrar no conceito do Record Triggered Flow e Auto Launched Flow, para a gente já colocar em prática o Agent Force conforme prometido, e na próxima aula vai ser um workshop. A gente daria um workshop hoje, mas como ficou muito em cima da hora, né, do World Tour, mais isso, o pessoal ficou dormindo aí, então a gente vai colocar um workshop na próxima aula, beleza? E nas outras aulas já vai ser com a aplicação do Agent Force, acionamento de flows e tudo mais, que são os casos mais usuais, né, para utilizar uma Custom Action no Agent Force com Record Triggered ou mesmo com Auto Launched Flow. Auto Launched Flow é o mais comum. Vamos lá. Para não perdermos tempo, hoje é o dia do Record Triggered Flow. A gente vai sair um pouquinho do ScreenFlow, apesar de terem alguns componentes de tela que eu ainda vou demonstrar nesse curso, como o Screen Action, só que eu quero passar no Screen Action, que é um componente de tela novo,
apenas quando a gente aprender o Auto-Launched Flow bem, tá? Com as variáveis de input e output, tá? Hoje eu vou tentar passar por elas, se der tempo, senão a gente vai ficar só no Screen Flow, no Record Triggered Flow, ok? O Record Triggered Flow, ele é executado automaticamente quando o registro é criado na sua organização, atualizado ou excluído, considerando um dos flows mais complexos devido aos diversos cenários. E também por consumir dados da sua organização, é muito sensível, né? Se você não utilizar muito bem o Record Triggered Flow, você pode fazer com que o flow rode em momentos não muito bons na sua organização. Então é bom definir os elementos de entrada, por isso que eu vou passar essa aula bem com bastante carinho aqui para a gente aprender bem sobre os elementos as condições de triggers, tá? Realizações, as características dele, realizações antes ou depois de salvar o registro que aciona o flow, né? Os gatilhos possíveis, criação, atualização, exclusão, conforme enunciado. Vantagens que a gente tem: automatização de processos baseados em eventos de registros e não do usuário e da interação do usuário com o ScreenFlow, né? Maior controle sobre ações em registros específicos, seja o registro que você está atualizando ou criando, ou em registros relacionados, se for um after save flow. E melhora a eficiência e a resposta de eventos de dados, né? Porque você tem a capacidade de atualizar dados relacionados ou dado corrente com automação, beleza? Vamos lá. Primeiro, configuração do trigger. O Record Triggered Flow, a condição dele é que ele tem um trigger embutido. Essa é a diferença do ScreenFlow, né? O ScreenFlow você não configura o trigger que já está embutido. ScreenFlow tem que ser chamado através de algum outro elemento, ou Lightning Web Component, ou como a gente mostrou, Lightning Record Page, Quick Action e etc. O Record Triggered Flow é trigado pelo registro, tanto que é Record Triggered, que é o trigger está no registro em si. As condições de início do trigger. Eu já vou lá para a minha organização para a gente dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu parar, stop sharing aqui. Flow. Beleza. Vamos em um novo. Aqui a gente tem, lembra das categorias, né? Da Summer Release da gente. Então a gente tem o Triggered, que é com um trigger embutido, que é no caso o nosso Record Triggered Flow vai estar dentro desta categoria. O Schedule a gente vai aprender logo já. Então vamos clicar em Triggered. Aqui está o Record Triggered Flow, a gente tem o Platform Event Triggered Flow, Record Triggered Orchestration e o Record Triggered Flow Approval Process, que é o flow que está substituindo o Approval Process, tá? Então vamos direto no Record Triggered Flow. O Record Triggered Flow, como eu falei, olha, condição de início e trigger dele é definido através do início do flow, né? Você pode começar a criar o seu flow, mas você tem que definir pelo menos o objeto aqui em cima para tudo mais funcionar, tá? Então vamos lá. Vou comecei o meu flow, eu tenho que definir o objeto. Por que o objeto? Que é onde o flow está trigando, em qual objeto, né? Então eu fiz aqui para gente um pequeno estudo de caso para a gente fazer junto, tá? Para eu ir demonstrando o Record Triggered Flow. O estudo de caso é o seguinte: sempre que uma oportunidade for criada ou editada, verificar se existem outras oportunidades em aberto que não foram fechadas para a mesma conta. Se não houver mais nenhuma oportunidade em aberto, atualizar o campo status comercial da conta para 100 oportunidades ativas. Beleza? Então eu quero verificar se há oportunidades relacionadas à conta, se existem oportunidades ativas para a gente atualizar um campo da conta. Ou seja, eu vou fazer get record, o trigger, o object trigger vai ser a oportunidade, né? Porque no momento da edição ou criação da oportunidade,
eu vou verificar todas as oportunidades relacionadas à conta a qual a oportunidade está vinculada para eu atualizar um campo na conta, beleza? Então vamos lá. Premissa aqui, o flow deve ser disparado sempre que uma oportunidade for criada ou editada, né? Então, o objeto é a oportunidade. Deixa eu compartilhar a minha apresentação só para vocês verem, tirarem um print do estudo de caso, que seja, que aí vocês sabem do que eu estou falando aqui, ó. Isso daqui que eu falei, tá? Tirem um print aí para vocês entenderem. Sempre que uma oportunidade for criada ou editada, verificar se ainda existem outras oportunidades em aberto para a mesma conta. Se não houver mais nenhuma oportunidade aberta, atualizar o campo status comercial da conta para 100 oportunidades ativas. Primeira coisa que eu tenho que fazer, este campo não existe, né? Então eu vou criar um campo na oportunidade para atualizar na conta para que este campo seja atualizado, ok? Então vamos lá, na minha Object Manager. Fui aqui no Setup, Object Manager, conta, tá? Campos disponíveis na conta, se há algum que a gente possa atualizar aqui, provavelmente não, mas Ownership, Parent Account, não tem nada que eu possa utilizar. Então vamos criar no campo, eu vou até criar no campo em português, tá? Então, status comercial que a gente vai colocar, né? Status comercial, vou até colocar texto para a gente imputar o texto, ok? Já que a gente já trabalhou muito com pick list. Então, status comercial aqui. Beleza? Vou colocar 255 mesmo. Correta pick list, obviamente, tá, gente? Mas eu vou utilizar texto para a gente atualizar com o valor aqui em cima. Sempre visível, vou incluir em todos os page layouts também, deixar para todos os perfis, só temos um page layout, e ok, adicionar na Like Record Page, ok. Beleza. Status da conta está lá. Status comercial, né? Está aqui o meu campo criado, status comercial, agora eu vou lá no meu flow. Lembrando, gente, isso daqui, toda vez que eu crio um campo, ele não vai estar dentro do meu flow definido ainda. Então eu tenho que dar um save aqui, deixa eu salvar o meu flow. Eu costumo utilizar no flow label para record trigger flow, eu coloco RT e aí o nome, after save. A gente vai utilizar o after save aqui, vou até mostrar para vocês, porque eu tenho que pegar e atualizar registros relacionados e não somente o atual, tá? After save. Ou eu posso colocar direto o nome oportunidade, né? Oportunidade, record trigger, after save, ok? Eu vou deixar assim por enquanto. Beleza. Então eu posso utilizar esse flow para vários outros casos, não somente para a função básica que a gente está criando neste momento, tá? Então, minha oportunidade vai ser, se criado ou atualizado, as configurações do trigger estão aqui no Record Trigger Flow. Olha, o record é criado, o registro é atualizado, o registro é criado ou atualizado, ou quando o registro é apagado, ok? Então, no nosso caso, quando um registro de oportunidade é criado ou atualizado, a gente vai rodar o flow. Beleza? Todos concordam aí? Beleza. Então, a gente vai lá, tem os Set Entry Conditions, ok? Então, são as condições de entradas para o nosso flow. Quais as condições possíveis aqui? Eu tenho, se todas as condições forem atingidas, se uma das condições, qualquer uma das condições for atingidas, se uma custom log for atingida, ou uma fórmula específica for igual a true, ok? Então vamos nessa daqui, por exemplo, se todas as condições forem atingidas, né? Se todas as condições forem atingidas, eu tenho uma condição específica.
se a oportunidade tem um account definido, né? Porque somente assim eu vou atualizar uma conta relacionada. Então, eu vou colocar aqui, olha, as condições para eu definir a condição. Por exemplo, se for nenhuma, vai rodar sempre que é uma oportunidade for criada ou atualizada. No meu caso, não é isso que eu quero, né? Porque se não tiver uma conta, ele vai buscar quais oportunidades relacionadas à conta. Não existe, né? Então vamos colocar todas as condições. Como é que eu verifico isso? No campo account da oportunidade tem que estar definido, né? Então eu tenho esse campo aqui account, né? É um único. Não pode ser nulo, ok? Como é que eu coloco? Is null equal false, né? Ele não... Por exemplo, está em branco? Não. Se ele não está em branco, é porque ele está preenchido, né? Então é o contrário da premissa. Ou não é igual a vazio, por exemplo. Então, se o campo account ID não estiver em branco, vai rodar o flow, beleza? Então eu tenho várias oportunidades aqui de colocar, né? Starts with, não entra nesse caso, contém alguma coisa, está alterado ou não, também não condiz, tá? Então, essas condições dos campos aqui, a gente pode selecionar qualquer campo no Record Triggered Flow e definir se o campo é igual a algum valor, não é igual a algum valor, começa com algum valor, termina com algum valor, contém algum valor, é nulo, ou se este campo específico foi alterado na edição do registro, ok? O exchanged é somente true or false, ele é boolean, ok? Então vamos colocar aqui, não é igual a vazio, ok? Outra opção do Record Trigger Flow, além disso, deixa eu colocar outra aqui, olha. Além disso, podemos adicionar outra condição, outro campo que esteja atualizado ou não, ok? No nosso caso, não condiz. A gente só quer ver mesmo se tem uma conta ou não e pronto, tá? Se eu tivesse outra condição, por exemplo, a description da conta, description, não pode estar vazia também, ou tem que estar, não pode estar vazia, das duas condições. Ou um ou outro seria ou a description está vazia ou não. Uma custom logic aqui seria, como eu tenho duas condições, poderia ter mais, né? Por exemplo, vamos colocar aqui owner ID equals não, por exemplo, né? Se a condição 1 ou 2 for atingida, e a 3, por exemplo. Então, se a account ID não estiver vazio, ou a descrição não estiver vazio, e o owner ID seja um valor em branco. Tá? Isso é uma possibilidade, tá, gente? Vocês podem colocar qualquer condição aqui dentro. 1, 2 e 3, por exemplo, seria a mesma coisa que all conditions are met, ok? Então vamos deixar assim, all conditions, apagar aqui. A outra condição do meu trigger é quando rodar o flow para atualizar registros. Toda vez que o registro atualizado e atinge a condição do requisito, ou seja, somente quando este campo aqui não for nulo, ou somente quando o registro é atualizado para atingir os requerimentos. Ou seja, se o meu registro não tiver uma conta, não tiver uma conta relacionada, does not equal, em blank, né? Eu tiver uma conta relacionada, desculpa, ele sempre vai rodar. Se eu alterei o meu registro para rodar apenas se o campo account ID for atualizado para ter uma conta, ele vai rodar, tá? Seria a mesma coisa que isso daqui, olha, deixa eu colocar para vocês. Every time that account ID is changed equal true. Tanto que eu perco a oportunidade de selecionar o only when a record is updated to meet the condition requirements. Ou seja, este carinha aqui é a mesma coisa que isso daqui, ó, que eu coloquei.
quando o account ID não é mais em branco e for atualizado. Ou seja, ele foi atualizado para ficar diferente de em branco, tá? É a mesma coisa. Então, eu vou selecionar isso para toda vez que o registro for atualizado e atingir as condições. Ou seja, toda vez que eu criar ou editar uma oportunidade, independente se eu estou mexendo no campo Account ID, o meu flow vai rodar. Tá? Agora eu tenho duas oportunidades aqui também para otimizar o meu flow. Que são... Oi. Dornelas, a Priscila levantou a mão. Diga, Priscila. Eu só não queria te interromper. Uma das condições não seria para verificar se a oportunidade está em aberto ou não é nesse momento? Não é, porque o que eu quero fazer, pode ser também, tá? Mas o que eu quero fazer é atualizar sempre. Imagina se alguém deletou uma oportunidade, mas toda vez que atualizarem isso, se essa oportunidade, por exemplo, tá em aberto ou fechando, tu estiver fechando, ele vai verificar mesmo assim se tem alguma oportunidade para atualizar o campo. Mas seria uma opção também. Somente quando eu atualizar o status da oportunidade para fechado, né? No caso. Então eu estava lendo o enunciado do estudo de caso, né? Que fala que sempre que uma oportunidade for criada ou editada, verificar se ainda existem outras oportunidades em aberto, né? Que não foram fechadas para a mesma conta. Isso. É porque eu quero utilizar outra coisa aqui, que é o Decision Element. Se a gente vai atualizando. Beleza? Entendi. Mas o seu pensamento está válido, sim. Só que lembra que lá em cima eu criei um flow da oportunidade, um Record Trigger Flow After Save. Eu posso colocar mais elementos no meu flow para ele rodar com qualquer condição. No futuro eu vou até apagar a condição de entrada ali para eu mostrar as possibilidades que tem quando a gente cria um flow genérico, né? Se a oportunidade foi atualizada, eu posso efetuar vários caminhos através de Decision Elements sem consumir muitos dados, porque eu posso matar ali o usuário nos Decision Elements sem rodar tudo, tá? Então vamos deixar assim por enquanto e utilizar Decision Elements para fazer um get, etc. Beleza? Perfeito, obrigada. Nada. Vamos lá. Aqui eu tenho duas possibilidades. Se eu fosse atualizar apenas campos do meu flow, eu tenho Fast Field Update, que é a atualização rápida. Isso não quer dizer que o registro não precisa ser salvo para ele rodar, apesar de estar escrito aqui, before the record is saved to the database, somente na base de dados, né? Leiam a última palavrinha que é o mais importante, porque muita gente acha que quando eu estou editando o registro, o flow já vai rodar. Não é. É somente quando eu clico em salvar, mas ainda não está comprometido na base de dados, tá, gente? Essa é a diferença. Não é quando você está editando um registro no Salesforce, não. Ok? Então, o Fast Field Updates, ele tem aproximadamente, ele é 10 vezes mais rápido no Flow, tá? Ele atualiza apenas o registro que você está rodando, sem opções para criar ou excluir registros, chamar subfluxos ou executar ações. Não é possível acessar valores de campos definidos apenas após o registro ser salvo, ou seja, data da última modificação, valores de campo de fórmula, etc. E não consome DML. Tá? Eu não preciso de uma ação DML no Before Record Save Flow. Ok? No Actions and Related Records, quando eu tenho Actions and Related Records, deixa eu abrir os elementos aqui para vocês verem, olha. Tenho vários caras aqui, Subflow, Action e tudo mais. Então eu posso realizar ações em registros relacionados. Quando eu seleciono Fast Field Updates e vou nos elementos, olha, que sumiu um monte, né? Actions, Create, etc. Então você é muito mais limitado, porque você vai rodar apenas no registro em questão, tá? Então vamos aqui no Actions, porque eu preciso atualizar um campo de uma conta relacionada à oportunidade. Por isso que eu preciso que seja um Action and Related Records, tá? Ok? E outra opção é adicionar um caminho assíncrono. Assíncrono é quando finaliza a atualização na base de dados, roda depois de tudo ser feito dentro do Flow,
quando roda imediatamente, tá vendo? Run immediately. Quando eu adiciono um caminho, ele vai rodar imediatamente e depois roda o assíncrono, ok? Nesse caso, a gente não vai utilizar hoje, porque a gente vai demonstrar para vocês o uso do Asynchronous Path utilizando o HTTP Callout, tá? Então, beleza. Vamos para o nosso estudo de caso novamente, que é, sempre que uma oportunidade for criada ou editada, verificar se ainda existem outras oportunidades em aberto. Como é que eu verifico se existem outras oportunidades em aberto no meu flow? Vou fechar aqui, ó, a configuração do trigger do meu flow. Fechei, tá? Estou no meu flow, não tem nenhum elemento ainda, como vocês podem ver. Então, as premissas. O flow deve ser disparado quando qualquer oportunidade for criada ou editada, que é o meu caso lá, né? A configuração inicial do meu trigger é este daqui, quando o registro é criado ou atualizado. Só deve continuar se a oportunidade estiver relacionada a uma conta válida, ou seja, o account tem que ser diferente de nulo, beleza? Não é igual a nulo. Ok. E a conta deve ser atualizada somente se não houver mais nenhuma outra oportunidade aberta para ela, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos aqui, olha. Ou no meu flow, na minha instância, na minha organização, vamos em Accounts. Na Reforce Academy, eu não tenho nenhuma oportunidade ainda, né? Então, isso quer dizer que a minha conta, vamos lá no status comercial da minha conta aqui, seria o 100 oportunidades ativas, né? Porque eu não tenho nenhuma oportunidade. Então, no meu flow, eu quero que isso fique 100 oportunidades ativas. Se tiver alguma, vai atualizar com oportunidades ativas. É um campo texto, como eu falei, poderia ser picklist, mas eu quero demonstrar escrevendo aqui dentro, tá? Então vamos lá, no meu flow. Compartilhar essa guia. O que eu faço aqui, gente? Alguém já tem em mente como obter o sucesso nesse caso? Pegar um get records de account. Get records de account. Para quê? Para você rodar dentro de account e ver se tem oportunidade preenchida. Mas como é que eu rodo dentro de account se tem oportunidade, sendo que eu estou fazendo get na conta? Por account ID, opportunity ID? Não sei, hein? Acho que daria para fazer um get na. Daria direto em oportunidade já, né? Porque você já tem a identificação da conta. Daria Boa. um get nas oportunidades, né? Então, get de oportunidade, será? Vamos lá, hein? Depois o ID é Criar diferente do... aqui, ó. Então, get. Então, eu preciso saber se vinculado à conta... Ó, ele falou muito bem. Daqui dentro, o Record Triggered Flow, se vocês se lembrarem, a variável global record, ela tem todos os campos do registro que está rodando ele. Então é uma boa, ou seja, ele vai ter o account ID já definido. Não preciso fazer um get da conta para saber qual é a conta que está vinculada à oportunidade, tá, gente? Então deixa eu só mostrar isso aqui, ó. Vou utilizar um get. Related ops to the... Bom, vamos fazer o get oportunidades relacionadas à conta, né? Relacionadas à conta. Ou seja, eu vou fazer um get de todas as oportunidades relacionadas à conta. Vinculada à oportunidade em questão, ou seja, a oportunidade que está rodando, né? Eu posso colocar uma condição aqui, porque eu quero pegar somente as oportunidades que estão em aberto, né? Então, vamos colocar todas as oportunidades em aberto, relacionadas à conta vinculada. Poderia não colocar e depois utilizar um filter, tá? Mas eu vou colocar só isso aqui para já filtrar aqui dentro, para a gente acostumar com os elementos de get do meu flow, tá? Então, oportunidade. Vou pegar agora
Quem pode me ajudar aqui? Nesse elemento, condition requirements, se todos forem atingidos, o que precisa ser das outras oportunidades relacionadas igual a esta que eu estou rodando aqui? Count ID igual a record, account ID. Beleza. Count ID equals. Aqui que eu vou utilizar minha variável global record. Ó. Triggering opportunity. Tá renomeado novamente. Para quem não sabe, a gente teve um problema na Winter Release que esse cara aqui estava cheio de opções, várias opções dentro dele. E aí eles renomearam para Triggering Opportunity, depois voltaram para Record, enfim, foi renomeado. Então, Triggering Opportunity é o registro que está sendo trigado. Sempre quando você tiver um Record Triggered Flow, esse cara aqui, essa variável aqui, esse recurso vai ser Triggering e o nome do objeto, tá? Então, Triggering Opportunity, eu vou pegar o Account ID. Tá? Posso utilizar esse Account ID aqui, ok? Ou o Account ID e selecionar o campo ID aqui de dentro. Account ID. Beleza? É a mesma coisa, só que é mais longo o caminho. Então vamos lá no Account, Trigger New Opportunity, vou pegar somente o Account ID. Beleza? Mais alguma condição? Como eu coloquei aqui, ó, pode falar. Se a oportunidade estiver aberta, né? Não tiver closed won ou closed loss. Boa. Então, Para usar o closed também. Oi? Dá para usar o campo isClosed ao invés do stage name. Isso aí. Então, ó, a gente tem esse campo aqui, closed, record fields closed, pode colocar isso equals true, tá? Ou eu posso utilizar o stage. Aí o stage é mais complexo porque eu tenho várias possibilidades, closed loss ou closed won. Ou seja, fechado e ganha ou fechado perdido. Vamos utilizar esse daqui só para mostrar o custom, esse custom aqui, custom logic, tá, gente? Então, stage pode ser igual a closed lost ou closed won, né? Porque fechado é alguma coisa. Então, vamos lá. Closed. Seria does not equal, né? Exato. Does not equal. Equal é isso aí. Ou seja, eu tenho que ter a oportunidade em aberto, tá, gente? Então, ela não pode estar fechada ganha, nem estar fechada perdido. Stage does not equal closed one. Ok? Então, vamos customizar aqui os parâmetros. Custom logic, ou seja, tem que ser 1, né? Posso colocar em parênteses ou não, 1, e 2 ou 3, né? Ou 3. Ok? Poderia colocar pior ainda, para complicar a cabeça de vocês, eu posso colocar todos os estágios que sejam relacionados ao aberto, equal qualification, tal, e aí ir selecionando ou, tá? Mas eu vou deixar assim para vocês visualizarem o custom logic aqui. Outra opção seria closed, né? Igual já falaram, eu não vi quem falou, desculpa. Does not equal true ou equal false. Beleza? Aí aqui em cima eu tenho que colocar ou também, ou 4 nesse caso, né? O index or 4. Ele pode ser, não pode ser fechado ganho, não pode ser fechado perdido e tem que ser aberto. O closed não pode ser igual a false. Ou seja, se fosse true, ela seria fechada. Ok? Claro até aqui, gente? Compliquei um pouco? Bem, agora eu tenho no meu get record, eu posso ordenar, eu já expliquei isso, então eu vou passar mais rápido um pouquinho, né? Eu quero pegar todos os registros que estejam atendendo às condições do meu parâmetro aqui do get record, né? Filtrados nas oportunidades. Então eu vou pegar todos os registros, ok? Não vou filtrar um limite. Posso filtrar um limite? Nesse caso eu posso até filtrar um limite ou pegar somente um.
Porque se tem um, ele tem uma oportunidade em aberto, tá? Mas eu vou colocar all records aqui, tá? Beleza? Vou adicionar todos os campos, ou posso selecionar campos que o Salesforce decide, mas eu, nesse caso, vou deixar para armazenar todos os campos nessa variável de coleção que eu estou criando aqui no meu get record, que está mencionado aqui do lado, ok? Beleza, peguei todas as contas. Agora é o X da questão. Depois que eu peguei todas as contas, eu tenho um caminho decisório aqui, que é se eu atualizo ou não, com qual informação eu vou atualizar a minha conta, né, relacionada à oportunidade que eu estou criando ou editando. Então, quem pode me ajudar aqui agora, de novo? Guilherme, no get Fala, de Matheus. oportunidade, não daria para colocar um filtro também para pegar as oportunidades que são diferentes da atual que está rodando? Porque, por exemplo, se tiver somente uma oportunidade, que é a que trigou o flow, nesse get ele vai pegar somente a própria oportunidade. Uhum. Mas e aí? Se a oportunidade que eu estou criando estiver aberta, eu não deveria atualizar o campo, né? O que eu acho que poderia fazer, se quiser ainda, antes do get, para evitar o get, poderia ter um decision. Se a oportunidade está aberta, já vai flagar. Isso aí poderia fazer. Já evitaria o get, né? Exato. Também, exatamente. Por isso que eu queria mostrar aqui, só para pôr um decision, né? Eu poderia colocar lá no trigger também, lá em cima, no caminho decisório, se a oportunidade estiver aberta ou não. Mas eu quero fazer um flow único para todos os tipos de alteração no registro de oportunidade, não criar vários flows, tá? Por isso que eu fiz essa condição para eu colocar um decision. Mas sim, poderia ser isso mesmo, tá? A gente não precisaria fazer um get das oportunidades relacionadas, somente atualizar se a oportunidade atual for fechada em grana. Mas aí, cara, eu tenho uma condição. Se ela estiver fechada, eu não vou atualizar o campo, vou deixar o campo como está, entendeu? Então, deixar em aberto, eu tenho que atualizar o campo. Se eu fechar, tenho que atualizar o campo do mesmo jeito, né? Pode ser ou não pode, mas eu quero que atualize. Antes do get, né? Antes do get. O decision antes do get, e aí verificava se aquela estava aberta, já gravava, né? Aí, Sim. aberta e get. O que o Disseu está falando é isso aqui, ó. Decision. E aí verifica se a oportunidade em questão, a oportunidade que está rodando, ou seja, o triggering opportunity, é fechado ou não, né? Closed equals true. Aí vai por um caminho e atualiza a conta, tá? Eu estou fazendo um caminho inverso aqui para eu mostrar para vocês outra possibilidade. Deixa eu mostrar esse daqui do get para vocês verem. Olha, o decision aqui eu posso verificar se esta variável de coleção está nula ou não, né? Então, verificar, né? Verificar se variável é nula. Beleza. Variável é nula. Ou seja, eu só vou verificar se a variável do meu get é nula. Então, sim, variável nula. Beleza? O que eu quero fazer? Olha, no meu get record aqui, nessa variável de coleção que eu acabei de criar, equals, is null ou is empty, é vazia se não tem nada dentro. É nulo, dá no mesmo também, tá? Então você pode utilizar um dos dois. Collection variable is empty é uma boa opção também. Então vamos colocar aqui true. Se está vazia, eu não tenho nenhuma oportunidade em aberto, né? Eu vou seguir para o caminho aqui, variável nula, ok? O default aqui, variável não. Só vou preencher para não, tá? Não. Variável, opa.
para mostrar para vocês aqui, olha. O decision funciona da seguinte maneira, gente. Eu tenho quantos outcomes eu quiser aqui dentro, posso ir adicionando, tá? Posso ir apagando também. Opa, até apaguei sem querer. Tem o Ctrl Z agora, para quem não conhece, tá? Então, a primeira condição atingida da sequência de condições que eu colocar aqui, por isso que é possível ordenar as condições, o outcome, né? Ou seja, qual caminho eu devo seguir se a condição for atingida, tá? Então, a primeira condição atingida vai seguir o caminho do decision element. Por isso que é muito importante a organização dos outcomes, ok? Beleza? Somente um vai seguir. Se duas condições forem atingidas, né, se eu tiver dois caminhos possíveis, o primeiro que vai passar. O meu flow só passa em um caminho possível. O meu flow não passa em dois caminhos ao mesmo tempo, tá? Então, isso é importantíssimo. Então, todos os caminhos que vocês forem seguir, só vai seguir o caminho que for atingido, ok? E aí, olha, temos a opção também, somente quando o registro for atualizado e atingir as condições afirmadas acima, ou somente sempre que essa condição for atingida, tá? Então, uma possibilidade, olha, é verificar como o campo está antes de eu atualizar, né? Ou para eu tirar mais outcomes aqui. Por exemplo, a conta, né? O account aqui do meu triggering record. Vamos lá no account. Se fosse um pick list, seria muito melhor. Por isso que o pick list é melhor nesse caso aqui que eu coloquei. Estágio, né? Como é que eu coloquei o campo? Estado. Até esqueci o nome do campo. Ah, tá. Não tá aqui ainda porque eu não salvei e atualizei meu flow, né? Meu flow builder. Deixa eu dar um refresh na tela. Status comercial. Agora ele vai estar disponível, ó. Vamos lá no meu decision. Triggering opportunity. Então, triggering opportunity. Status. Não está aqui. Eita, nós, cadê? Claro, porque tá na conta, né, gente? Outra. Ninguém tá me corrigindo aí. Aqui, olha, o account, eu quero ver se o registro relacionado está estágio, status comercial. Vamos utilizar o valor que é 100 oportunidades ativas. Sim, a variável está nula, ou seja, não tem nenhuma oportunidade, equals 100. Vou criar aqui, ó, um resource, né? Vamos criar um resource, new resource, text, variável, texto, 100 oportunidades ativas. Texto, default value, 100 oportunidades ativas. Só vou fazer isso só para deixar mais simples aqui para a gente selecionar, tá? Texto sem oportunidades ativas. Poderia também escrever aqui, 100 oportunidades ativas, 100 oportunidades ativas, beleza? Se o meu campo fosse pick list, eu poderia utilizar um pick list short set, beleza? Então, deixa eu colocar a minha variável, 100 oportunidades ativas. Ou seja, não é igual. Se eu não tenho nenhuma oportunidade aberta ali, eu vou atualizar ou não vou o campo. Então, posso aqui, account, status, é igual a 100 oportunidades ativas, eu não preciso atualizar, certo? Correto? Ou não correto? Poderia criar várias opções, por isso que eu estou criando, ó. Sim, variável nula, campo 100 oportunidades ativas, por exemplo, tá? Só vou colocar esse exemplo aqui para a gente deixar um pouco mais complexo para vocês entenderem. Ou seja, o campo está vazio
a Record Collection Variable está vazio, mas o campo está sem oportunidades ativas, então eu não preciso atualizar. Eu só atualizaria se esse cara aqui, empty, true, e neste caso aqui, olha, status comercial não é igual à minha variável de condição, certo? E aí sim eu atualizaria. Por isso que eu só sigo um caminho possível, né? Então, sim, variáveis sem condições ativas. Ok? E aqui eu atualizaria a minha conta. Agora, olha, como é que eu atualizo a conta? Eu tenho duas opções aqui, Update Triggering Record ou Update Related Records. Lembra que falaram, pega a conta para atualizar a conta. Eu não preciso se tem um lookup field no meu registro. No caso da minha oportunidade aqui, olha, eu tenho o lookup field para conta. Então, esta conta aqui é um Related Record para a minha oportunidade, tá? Por isso que eu já tenho uma opção aqui, olha ali, Update Related Records, né? E aí eu vou atualizar conta relacionada. Ok? Beleza? Então, se está vazia, Triggering Opportunity, aí é que tá. Aqui eu tenho várias opções para atualizar. Usar a oportunidade do registro que disparou o flow, ou seja, o registro atual. Atualizar os registros relacionados à oportunidade que disparou o flow. Utilizar IDs e valores de um registro ou record collection variable, que eu já tenho definido ali dentro. Ou especificar as condições para identificar o registro e setar os campos individualmente. Se eu selecionar a conta aqui, olha, Update Related Records Account, por exemplo, eu já determino os campos que eu vou selecionar. Se eu tivesse uma variável preenchida, eu não determinaria os campos. Olha, Record Collection, e aí a conta, por exemplo, não tem como atualizar os campos, beleza? Então, no meu caso, eu preciso desse daqui. Ou especificar as condições. As condições eu poderia selecionar account, né? Cujo ID da conta, account ID aqui, seja igual ao Triggering Record. Triggering Opportunity Account ID, beleza? Mas nesse caso, esse cara funciona do mesmo jeito aqui. Triggering Opportunity Account ID. Eu quero atualizar a conta relacionada à oportunidade que disparou o flow. Ok? Beleza. Não preciso setar nenhuma condição. E a conta aqui eu vou colocar o status. Status comercial. Sem oportunidades ativas ou não. O que vocês acham aqui? Ela tem oportunidade ativa na minha condição que eu coloquei? Tem? Ó, porque tá empty. E o campo aqui, olha, só que o campo já está igual, sem oportunidades ativas, não está igual, então eu preciso atualizar o campo para 100 oportunidades ativas, né? Então eu vou colocar aqui 100 oportunidades ativas. Viu por que eu criei a variável? Que eu não fico precisando lembrar do valor e já preenche automaticamente. Beleza. E se ela tiver alguma oportunidade ativa? Tem que atualizar também, né? Com um texto diferente desse daqui. Então eu posso simplesmente aqui, olha, copiar o meu elemento, colocar no meu último outcome. Ou seja, se o meu outcome não for esse, nem esse, quer dizer que há oportunidades relacionadas. Para definir, eu posso deixar o caminho default para atualizar de qualquer jeito para que tenha oportunidades ativas, né? Já que o campo está preenchido, a variável está preenchida, ou colocar um novo outcome para ficar mais
visível que tem um caminho ou não. Mas nesse caso eu só vou colar o registro aqui, olha. Atualizar conta relacionada com oportunidade ativa. Só para eu saber que é uma oportunidade ativa aqui nesse caso. E o valor é com oportunidades ativas, né? Então vamos criar uma nova variável aqui. Poderia ser constante, seria muito melhor, porque esse valor não vai atualizar no meu flow, tá? Então deixa eu colocar aí, ó, texto com oportunidades ativas. Beleza? Com oportunidades ativas, vai ser um texto e vou atualizar com valores específicos, com oportunidades ativas. Ok? E dou. Save. Tudo certo com o meu flow agora? Posso salvar e ativar? Ou preciso depurar ele? Vamos depurar. Eu não expliquei muito bem a depuração de flows para vocês, para a gente chegar no Record Trigger Flow e ver aqui o que acontece, tá? Como é que eu depuro o flow utilizando o Record ID e tudo mais. Então eu tenho uma condição de entrada no Record Trigger Flow, quando eu clico em depurar, que é o registro que vai rodar, tá? Então, qual caminho seguir? Eu só tenho um caminho. Se tivesse um caminho assíncrono, vocês estão vendo minha tela aí de depuração. Tá. Um caminho assíncrono, teria aqui asynchronous path ou scheduled path se eu tiver no meu flow, que a gente vai demonstrar no futuro também. Então, no meu caso, eu só tenho um caminho possível. Posso testar o flow? Depurar é um teste que a gente realiza sem salvar os testes realizados com condições pré-estabelecidas, tá? A gente define a condição aqui. A gente tem testes que depois eu vou demonstrar também para vocês testarem. Uma oportunidade é criada ou atualizada, eu vou colocar como criada, tá? Quando o registro for criado, e beleza, só desse jeito. Eu posso pular a condição dos requerimentos iniciais, ou seja, aqueles requisitos de entrada do meu Record Trigger Flow, se o account estiver preenchido ou não, mas nesse caso eu vou deixar como qualquer condição, né? Somente se a condição for atingida, no caso. E eu posso rodar com outro usuário, se eu quiser. Este run flow has another user, você tem que configurar, inclusive, na sua organização. Deixa eu mostrar aqui, já que já estamos falando sobre isso. No setup, Process Automation, Settings, ok? E aqui, ó, let admins debug flows has other users. Essa condição marcada aqui, você vai poder testar o seu flow como outro usuário, ok? Se isso estiver desmarcado, automaticamente aquela opção vai sumir do seu flow, beleza? Então, nesse caso, eu só vou testar assim. E a oportunidade, como eu estou criando uma oportunidade aqui, eu vou selecionar qualquer uma, né? Então, vamos rodar essa daqui para Global Media, 400 widgets, sample, run. Meu flow vai rodar e atualizar com oportunidade ativa. Ele fez todo o teste, olha. Inclusive, a novidade aqui do debug, né? A gente tem blocos para cada elemento, para a condição inicial de entrada, para cada elemento do meu flow e os caminhos possíveis. Se você expandir tudo, né, você vai ver que vai rodar. Antes aparecia tudo assim, tudo expandido sem os elementos. Agora você pode fechar por caixinhas, né? Se um registro for criado, aí ok, o registro oportunidade tal foi criado. A condição de entrada foi atingida ou não? Foi atingida porque tem um account ID definido. O get foi realizado? Foi realizado, se as condições forem atingidas, relacionadas à conta e tudo mais. E o caminho executado foi o default, porque geralmente, né, para esta conta tem oportunidades abertas, né? Ok? Então, ok. Vamos ativar nosso flow, tá ativo, e vamos testar aqui na nossa organização, tá? Então vamos lá na organização. Fechando a tela sem querer aqui.
Compartilhar a guia. O que eu fiz, né? Colocar em prática agora. Accounts. Na Reforce Academy não tem nenhuma conta, né? Nenhuma oportunidade. Então vai ficar fácil da gente visualizar. Então, para esta conta, eu vou criar uma oportunidade, ok? Não tem o botão de criar oportunidade, tá vendo? Por isso que é interessante criar um botão aqui em cima, mas eu tenho a Related List, eu posso criar uma oportunidade já relacionada a essa conta pelo botão padrão. Então, oportunidade em aberto. Vamos ver se as condições que vocês me falaram ali estão bem definidas. Esse campo seria muito interessante atualizar também, né? Se tem alguma oportunidade, mais de uma oportunidade, é um negócio existente. O fechado, por exemplo, seria um negócio existente. Se é um novo negócio, não teria nenhuma oportunidade em aberto. Então, seria um campo para atualizarmos. Close date, vou colocar uma data futura aqui. Estágio, vou deixar como qualificação ainda, tá? 1000 aqui e save. Beleza, meu flow tem que ter rodado e atualizado a conta, né? Então vamos ver a conta, como ficou, com oportunidades ativas. Ou seja, a oportunidade que eu acabei de criar fez com que esse campo fosse atualizado para com oportunidades ativas. Porque eu tenho uma oportunidade ativa aberta aqui. Vamos agora fechar a nossa oportunidade, closed, ganhei a oportunidade aqui, closed one e save. Vamos ver se atualizou a conta de qualquer jeito, Reforce Academy, vamos lá. Agora tem que estar sem oportunidades ativas. Estou. Então, tem alguma coisa de errado no nosso flow. Related. Com oportunidades ativas. Vamos lá no nosso flow. Que bom, né? Toda aula ao vivo tem que dar um errinho para a gente depurar aqui ao vivo. Então, ó, eu vou depurar novamente debug again com uma oportunidade. Vamos pegar a oportunidade que eu testei, tá? Então, a oportunidade em aberto aqui, na verdade, está fechada, da Reforce Academy. Estágio Closed One. Vou colocar Closed Loss, que é do mesmo jeito, né? Beleza. Oportunidade em aberto. Não tá indo no run aqui, gente. Vai. Não tá deixando eu testar, porque só vai testar. Deixa eu editar o flow e depurar novamente. Essas coisinhas do oportunidade em aberto. Beleza, vou deixar closed lost run. Com oportunidade ativa. Então ele está indo pelo caminho padrão ali. Então, se isEmpty equal true, ele fez um get. isEmpty equal true. Não foi. Não está. Sem oportunidade. Ele deveria rodar aqui, né? Dá uma olhada no debug ali, ô, Dornella. É isso que eu vou fazer, ver aqui. Record. Disclosed equal false. Found records. ID. Então, aqui tem alguma coisa, ó. Conta igual a account ID, estágio não é closed lost. Gente. Não, porque tá closed lost lá na oportunidade, né? Tá closed lost. Ou é closed lost, ou é closed one, ou é closed equals false. Então, ele fechou a oportunidade, né? Então, se ele fechou... Oi? Eu tinha visto isso aí, que acabei falando e sabia que era para isso. Esqueci agora. Tá ó.
Aham. 2 ou 3. Tinha que ser end. 2 ou 3. Não é. Exatamente. Isso aí. Tem que ser end, né? Porque é um ou outro. Então vamos apagar essas condições aqui, ó. Só para deixar mais simples mesmo. 2 ou 3 significa ou é fechado e ganho ou é fechado e perdido, né? Então tem que ser a conta e todas as condições atingidas, né? Closed equals false. Ou seja, está fechado igual a falso, né? E aí vai dar negativo. Então vamos salvar. Ativar aqui e depurar. Temos 1 minuto para depurar nosso flow. Ou a gente já testa lá, né? Vamos aqui na oportunidade. Related. Oportunidade em aberto. Vamos manter ela em... Não tá na tela. Não? Opa. Em aberto. Tá aqui, ó. Marquei a oportunidade em aberto, tá? Pra gente ver se atualizou na conta. Então vamos lá na conta. Com oportunidades em aberto. Ativas. Beleza. Então funcionou agora, né? Fechar. Select Close Stage. Closed One. Fechou? Vamos na conta. Opa. Details. Com oportunidade. Tá de brincadeira, hein? Sem oportunidade. Bom, velho. Agora Cash ia te pegar aí, hein? Aí eu ia pifar. Então vamos depurar aqui o flow, só para vocês verem o caminho, a gente vai editar o flow, depurar novamente, utilizar a mesma oportunidade para vocês verem, tá? O caminho que seguiu. Não tá na tela. Uhum. O caminho que seguiu, olha, sim, variável nula, não precisou atualizar porque o campo já estava atualizado, né? Porque já estava... Se eu atualizar, depurar novamente aqui e alterar a oportunidade, updated, closed proposal, ele vai seguir outro caminho. Também, né? Está em aberto. Então vamos depurar aqui. Run immediately. Oportunidade em aberto. Data. Close lost. Ele vai para 100 oportunidades. Beleza. 100 oportunidades ativas e atualiza. Ok? Gente, agora, dúvidas? Agora não, só quando eu for fazer o meu em prod. O seu quê? O meu lá em prod, lá na minha org. Eu não tenho uma dúvida direta, mas é relacionada, né? Porque a gente fez um flow aí, né? Mas para essa mesma abordagem aí, daria para fazer com o rollup summary e com o campo fórmula, né? E aí eu evitaria o uso de ML até, né? Mas qual que é mais rápido? Se eu fizesse um rollup lá para contar se tem oportunidade aberta e o campo fórmula dizendo lá tem, não tem, né? Dando um resultado ali, sei lá. Ou eu fazer um flow como esse para ir lá verificar e atualizar um campo. O Rollup Summary você não consegue. Por quê? O campo que a gente... Só se você criasse um Rollup Summary... junto, né? Fórmula, você vai fazer né? um rollup e um fórmula. Isso, Para exatamente. indicar se tem. Beleza. Aqui eu tenho a opção de atualizar um campo pick list, né? Por isso que eu coloquei um campo texto. Óbvio que isso daqui é só uma demonstração das possibilidades, mas o mais rápido, o Rollup Summary consome um pouquinho de dados, sim, da sua organização. Tanto que tem um limite de Rollup Summaries que é de 50, né? Por objeto na sua org. Eu, particularmente, não gosto muito de utilizar Rollup Summaries por conta de dados mesmo da organização. Inclusive, no CPQ que eu trabalho muito, o Rollup Summary não funciona porque ele roda junto com os triggers, tá? Então, tem as suas premissas, seus benefícios e malefícios aí do Rollup Summary. Mas o mais fácil, se fosse só um campo, fórmula, o Rollup Summary é muito mais rápido, né? Você teria mais um campo. Mas imagina que você atingiu o limite de campos e não pode utilizar mais Rollup Summaries, né?
Então aí tem uma possibilidade de utilizar o flow. Mais rápido, sim, Rollup Summary. Tá, joia. Valeu, obrigado. Nada. Mas aqui tem a possibilidade, né, gente? Como eu falei, atualizei o status comercial e também o da conta, account type, eu posso atualizar. Com oportunidades ativas e sem oportunidades fechadas, eu poderia verificar, e aí eu colocaria algum valor específico para qualquer tipo, né? Um ponto de atenção também que vira e mexe eu pego e eu tenho que ajustar, geralmente em sustain, e acho que é o que pode acontecer com a galera quando ela for começar a mexer com decisão. Você pode só abrir a decisão ali, ô Dornelas, que é a segunda opção lá, tipo, quando ele sempre bate ou quando bate quando o flow roda. Desce só um pouquinho. Calma aí, porque eu tava depurando. Beleza. Deixa eu apagar isso aqui para não dar confusão mental. Beleza. Isso, desce mesmo. Isso, lá, isso. Essa opção aí. Isso daí eu geralmente pego muito e sustain quando eu tô fazendo lá em ajuste de flow. É que às vezes a pessoa monta um flow gigantesco, né? Com várias decisões. Só que aí, tipo, a primeira decisão da esquerda, ela é muito simples. Então, tipo assim, se o status é alterado, ele vai ignorar todas as suas regras posteriores se você botar uma coisa muito simplista, desde que você não marque a segunda opção, por exemplo. Então, tipo assim, eu fiz um flow só. Geralmente eu vejo isso quando a pessoa está muito, muito empolgada. Ela fala, vou fazer um flow só para oportunidade que faz tudo. Aí ela bota assim, a primeira regra. Se o status for novo, faz XPTO. E esquece de marcar a segunda opção. O que acontece? Ela faz um puto flow gigante. Quando chega lá, no meio, eu quero que quando ele for finalizado, ele faça tal coisa. Mas se a pessoa deixa a primeira de uma forma muito simplista, ele vai sempre entrar na primeira. Então, geralmente, quando você estiver fazendo testes aí, você vê que está acontecendo isso, é porque você tem que brincar ali quando que ele vai executar, tá? Eu vejo muito isso em sustentação. Quer dizer, o flow não está funcionando. Eu vou ver o que está acontecendo, porque a pessoa botou assim, se for modificado. Só que ele sempre vai ser modificado. Então, tipo, ou você dá uma tratada melhor, né, na decisão, ou você marca para ele executar num período de XPTO específico. Tá? Isso acontece muito mesmo. É isso mesmo, Jonathan. O que o Jonathan falou, o exchange daqui seria fundamental para não ficar atualizando o campo à toa e consumindo DML na minha organização, tá? Porque só vou atualizar mesmo se o status for atualizado da oportunidade quando ela não for nova, né? Se ela for nova, eu vou ter que atualizar de qualquer jeito se não estar diferente do valor que eu estou definindo, né? Aí, para verificar se é nova, para quem não sabe, tem uma diquinha extra aqui, já acabou a aula mesmo. Vocês vão lá, óbvio, se o record is created aqui em cima, registro criado, beleza? Mas o new resource, fórmula, is new. Vou colocar fórmula is new, só para fórmula is new. E aí, bolinha, vocês decidem o que vocês vão usar. Is new. Beleza, isso daqui verifica se o registro atual é novo ou não. Aí vocês vão definir na sua condição, é novo. Opa, abri o elemento errado aqui. Dá para definir a entrada do fluxo com isso também. Você coloca a fórmula para validar a entrada e coloca is new. Na org que eu trabalho tem muito bypass, daí eles toda trigger de fluxo é com fórmula. É muito ruim de depurar, porque a tela é limitada, né? Daí eu tenho que abrir a fórmula sempre em um notepad. Eu não consigo, sem indentação, eu não consigo trabalhar, porque é uma fórmula bem cabulosa ali. Eles colocam SNIL, se tem bypass, se tá fechado, etc. Eles colocam já tudo dentro de uma fórmula na trigger. Eu também costumo fazer isso também. Eu vou lá no triggering record, né, equals new, enfim. Geralmente a gente utiliza isso na nossa organização que a gente trabalha, tá? Se o campo se o registro é novo ou não, é igual a new. Então vocês podem utilizar essa condição, o is new. Nas trilhas que
que passaram lá do Breakfast Learning Flow estavam falando pra gente usar com sabedoria esse recurso aí que não. Para O evitar SNIL? não, usar a fórmula Ah, tá. da tri. E aí, Acho que o gente? próprio Record Trigger exige um bom planejamento de arquitetura, né? Sim. Já peguei É o que eu org falei no que início era da aula, né? muita recursividade. Exato, porque senão ele vai ficar rodando à toa ali, igual a gente colocou, naquele sentido ali ele vai ficar rodando à toa, né? O flow e seguindo algum caminho. Ele não precisaria, né? Na condição a gente pode definir também. Eu gosto muito de utilizar, tá? Para quem me conhece, utilizar um flow, Record Trigger Flow, com uma condição de entrada com uma custom label, se a automação está ativa ou não na organização. Por exemplo, você cria uma custom label, e aí automações ativas, sim ou não, true or false, e aí o flow roda ou não. Se eu desabilitar, a automação está inativa, o flow não roda, por exemplo. Isso é muito bom para o upload de dados, né? Ao invés de você criar condições no seu flow, enfim. Em todos os flows eu vou colocar automações ativas na org? Sim. Automações ativas na oportunidade? Sim. Para cada objeto eu crio uma custom label e defino o parâmetro se está ativo ou não para rodar aquilo ali. Automação é ativa somente para System Admin? São 2 custom labels por objeto. Se vocês quiserem, eu posso demonstrar na próxima aula. Como é que eu trabalho meus Record Trigger Flows. E aí eu defino um só flow para cada tipo, né? Before save, after save ou delete. Aí só ficam 3 flows por objeto, não ficam vários flows, não. Às vezes você entra numa org e tem 30 flows na oportunidade, você precisa fazer alguma coisa, tem que estar desligando. Exatamente, fica difícil de testar depois também, Quando né? tem melhoria, né? Na hora de fazer a melhoria, que ser uma luta. Mas aí tem os subflows também, os auto-launched flows. Cara, eu uso muito para casa, essas coisas. Criar registros quase nunca tá dentro de um flow. Sempre é criar registro. Que tipo? Aí a oportunidade. Aí tá lá o create opportunity, auto-launched flow. Recebe o ID, recebe as informações e cria o registro. Caso é o mais comum, né? Criar caso. Todos os registros você cria um caso, se der erro, aí cria caso para o sistema admin. Aí vai lá, cria caso para resolver o problema. Dúvidas, gente? Fiquem à vontade. Próxima aula eu vou demonstrar, então. A próxima aula, na verdade, vai ser o workshop, tá? Espero que tenham entendido aí o conceito básico do Record Trigger. A gente vai separar em grupos de 10 pessoas, cada monitor vai ficar em um grupo. Ok? Isso aí, Priscila. O site, o problema está resolvido, então eu vou lançar o quiz aí durante o dia, da aula passada que ficou em branco, aí eu vou lançar para essa aula, tá? Só para vocês passarem. E o Jonathan, na aula 8, né, Jonathan? Vai ser o Transform. Isso aí. E o Jonathan Silva, na aula 9, HTTP Callout. Certo, Jonathan? Isso aí. Semana que vem, então, Fechou, os dois John Jones dominarão o Breakfast and Learning. O bom que o Silva aí pegou mais difícil. Vai pro calote, Silva. Que nada, pô. É mais fácil. Vão demonstrar um transforme com mais de 30 campos sendo transformados, aí você vai ver a lentidão que fica estranha. Se eu sair da sala aqui é porque desligou meu PC, começou a travar. A galera tá elogiando muito o Transform, né? Porque o Transform é muito visual, para quem não consegue ver o elemento, mas quando você tem muitos campos em um objeto, aí quando você utiliza o Transform, vai mostrar todos os campos de qualquer jeito, né? Ele não faz um break. E aí quando você vai relacionar, pensa, nome, aí o nome do outro objeto vai estar lá embaixo. Nossa, é difícil demais. E depois que você mapeia muito, foi o que aconteceu comigo semana passada, eu acho.
Eu tive que pedir o dev para codar para mim, porque eu comecei arrastando 1, 2, 3. Aí no 20º eu olhei se meu CPU tava 90%. Falei, a máquina precisa de uma usina. Um barulho gigantesco. Falei, cara, tem alguma coisa acontecendo. Aí começou a travar minha tela. Aí eu falei, nossa, eu vou perder o flow, cara. Eu não salvei. Aí eu fui chamar um dev. Falei, pô, faz aqui para mim, pelo amor de Deus. O transform para marcar muito campo, ele trava. Eu acho que uma hora eles vão colocar ali alguma opção, tipo assim,